Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Turista Faminto. Hoje eu vou contar para vocês as 10 coisas que eu menos gosto aqui em Portugal. Se por acaso você ainda não assistiu, nós temos o vídeo das 10 coisas que eu mais gosto aqui em Portugal. Você pode conferir aqui nesse cantinho, vai aparecer o link para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, só quero deixar claro algumas coisas. Tudo que eu vou falar aqui é baseado nas minhas experiências, é uma opinião pessoal minha, de quem mora no litoral norte de Portugal. Em momento nenhum eu vou estar diminuindo Portugal em relação aos outros países, podem ter certeza disso. Todos os países têm problemas, tem alguma coisa que a gente não gosta, e eu apenas vou narrar, citar, é um fato, são coisas que eu não gosto muito, mas não diminuem nada a qualidade do país, tá bom? O meu amigo Hiro, quando ele fez o vídeo das 10 coisas que ele menos gosta na Nova Zelândia, ele fez uma coisa bem legal. A gente sempre deve ter um lado positivo mesmo nos assuntos ruins. Então todo ponto que eu falar eu também vou contrapor com alguma coisa positiva, se for aplicável, né, se for possível. Em 10º lugar, a nortada, o vento do norte. É óbvio que eu uso uma colinha, né? Vamos lá, o que é a nortada para quem não conhece? Para o português, principalmente para o português ou para os moradores, os residentes aqui da Zona Norte de Portugal, ela é uma famosa conhecida nossa. É um vento que sopra do norte, ele atinge principalmente a zona litorânea, é onde ele é mais forte, mais intenso e é um vento frio, é bem frio mesmo, tá? E para o nosso azar, é um vento que ele normalmente se manifesta de junho a setembro, justamente no período do verão. Mas então, Cássio, o que esse vento faz? Esse vento ele atua como se fosse um super ar-condicionado gigante, principalmente em todo o litoral de Portugal oeste, né? O litoral virado para o Atlântico. Eu não consigo dizer exatamente o quão forte ele é nas outras regiões, porque eu até agora, o máximo que eu visitei foi até Figueira da Foz, a nível de litoral. O resto do litoral, a zona de Lisboa e Costa Vicentina, eu passei de carro, então eu não posso afirmar o quão forte a nortada é nessas zonas, né? Eu já fui para o Algarve, fiquei vários dias no Algarve. No Algarve, a nortada realmente, durante o verão, ela quase não se manifesta, tanto que o Algarve ele tem temperaturas, mesmo no litoral, ele tem temperaturas muito altas, o que é muito legal. Então, literalmente, se você está aí a 60 quilômetros no interior, né, longe da costa, você pode estar com uma temperatura de 35, 36 graus, e se você se desloca para o litoral, você pode encontrar uma temperatura de 20 graus, 22 graus, isso acontece bastante. Então é bem estranho, né, bem esquisito. No litoral é mais frio do que no interior. É um vento que é frio e sopra muito forte. Então, às vezes, se você vai sair para uma caminhada no litoral, nos passadiços ou na própria praia, às vezes a experiência pode não ser aquela mais agradável. Vamos para o lado positivo disso tudo, então. Eu falei da nortada, mas ela não é um vento que sopra também todo santo dia. Existem as massas de ar quente que vêm da África, que literalmente ficam brigando ali com a nortada. A nortada, ela se faz presente quando ela tem mais força que as massas de ar quente, mas quando as massas de ar quente da África vencem, você tem no litoral temperaturas muito altas, fica muito legal mesmo de fazer praia. Outra alternativa, como eu mesmo já disse no próprio vídeo, é que você pode simplesmente, se quer fazer um passeio fugindo da nortada, num dia que está com uma nortada muito forte, vá para o interior, você vai ter temperaturas extremamente altas e vai fugir desse vento frio. Se você quiser mais informações sobre a nortada, eu deixo um link no descritivo do vídeo para você conferir. Vamos lá então, em 9º lugar, o mar gelado. Novamente eu vou fazer referência ao litoral norte, que é onde eu frequentei mais o mar aqui em Portugal. Já disse para vocês que eu fui para o Algarve, lá é uma zona mais quentinha, mas o mar gelado aqui na região norte, no litoral norte, a água é fria, fria mesmo. Eu não vou entrar no mérito do porquê da água ser fria, correntes marítimas, a própria nortada, uma série de coisas, não vale a pena divagar sobre isso no vídeo, mas o fato é que a água ela é bem fria mesmo. Então isso pode ser um problema se você é uma pessoa que gosta de entrar no mar, tomar banho de mar, esse tipo de coisa. Um grande lado positivo das praias de Portugal é simplesmente a beleza dessas praias. Você encontra praias dignas de cartão postal por todo o litoral de Portugal. É simplesmente fantástico.
E as praias têm muita infraestrutura, não só a nível de restaurantes, bares, mas também de passadiços, onde você pode fazer suas caminhadas. Se você não quer caminhar na beira da praia, você pode caminhar pelo passadiço. E isso é muito legal mesmo. Outra coisa que é muito bacana aqui em Portugal são as praias fluviais. E existem dezenas, talvez centenas de praias fluviais aqui em Portugal. E as câmaras municipais se aproveitam ou de trechos de rio para fazer essas praias fluviais, de uma forma natural ou não, ou às vezes aproveitam as próprias baías que existem nesses rios. Quando a praia fluvial é numa baía, normalmente a água é muito quentinha, então você vai ter água quente para se banhar. E outra situação são as albufeiras, que são aqueles grandes lagos que são gerados pelas represas, e tem diversos lagos de represa aqui em Portugal, muito mesmo, e as câmaras municipais também se aproveitam disso e geram espaços de lazer nessas albufeiras. E eu já fui em várias. A Albufeira do Azibo, que é no nordeste de Portugal, eu tenho que fazer um vídeo lá a qualquer hora, porque é simplesmente sensacional, e outras albufeiras também disponibilizam uma série de infraestruturas para que você tenha um excelente dia ou passe umas excelentes férias nesse lugar. Banheiros, restaurantes, bares. Além desse básico de infraestrutura, você ainda tem uma série de pontos de interesse, um ecossistema, trilhos de caminhada, ou seja, as praias fluviais elas têm uma atração extra além da água quentinha. Em oitavo lugar, responder e-mail e WhatsApp. O que eu vou dizer para vocês? O brasileiro, eu vou falar brasileiro porque eu sou brasileiro, então não posso falar por outra nacionalidade. Mas o brasileiro, eu acho que por natureza, ele é muito ansioso. No Brasil a gente acaba levando uma vida um pouquinho frenética, rápida demais. E, pelo menos no meu meio social, eu posso dizer para vocês que toda vez que eu recebo uma mensagem, quando eu estava ainda lá no Brasil, e se eu não respondesse aquilo relativamente rápido, eu começava a ser xingado, tá? Quando eu cheguei em Portugal em 2016, eu até estranhei isso, porque aqui pouca gente ainda usava o WhatsApp, estava no começo do WhatsApp aqui, era pouco difundido, e eu notava toda vez que eu mandava algum e-mail ou mandava uma mensagem, caramba, o pessoal às vezes demorava para responder, se não horas, às vezes só me respondia no dia seguinte. E isso no começo eu ficava, bem indignado com isso, sabe? Qual é o lado positivo dessa história? O lado positivo é que eu descobri que, na verdade, a vida não precisa ser frenética. Portugal simplesmente me ensinou que a gente pode aproveitar os nossos minutos, as nossas horas, os nossos dias com coisas mais importantes do que, às vezes, responder uma mensagem. Claro, se um amigo teu te mandar uma mensagem, socorro, eu estou morrendo, me ajude, por favor, responda, tá? Não vai esperar o dia seguinte para responder. Mas eu digo, às vezes, as perguntas, as respostas banais, coisas bobas, as pessoas, se elas têm coisas mais importantes para fazer, que às vezes é simplesmente curtir a família, elas deixam para responder isso quando elas não estão fazendo realmente nada mais importante. E eu acabei me acostumando e aprendi que aqui em Portugal a vida ela anda num ritmo um pouquinho mais devagar, você não precisa ser tão ansioso com tudo. E eu gostei muito disso. Então esse é o meu depoimento pessoal do lado positivo em relação a esse assunto. Em sétimo lugar, fumantes. Muito bem. Logo que eu cheguei em Portugal, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Foi a quantidade de fumantes, a quantidade que eles fumavam, não era só a quantidade de fumantes, mas também a quantidade de cigarros que essas pessoas consumiam, eram fumantes daqueles power mesmo, e também a idade dos fumantes. Tinha muitos adolescentes bem novos que eu via fumando, né? Não sei se achavam bonito, sei lá, mas muitos fumantes consumindo muito tabaco.
Eu, por acaso, para esse vídeo, eu fui dar uma pesquisada para saber se foi só uma impressão minha. Nessa minha pesquisa eu achei uma estatística que eu vou estar mostrando agora no vídeo para vocês. A mais recente que eu encontrei foi até 2018. O link está no descritivo do vídeo e confirma o que eu percebi, né? Essa minha impressão de fumantes. E confirma também que outros países da Europa que eu já visitei fumam mais ainda. A diferença que eu tinha da região que eu vim para o Brasil, aqui para a zona do Porto, foi grande, e quando eu viajei para a Espanha, para a França e para outros lugares da Europa, eu também percebi uma grande diferença em relação a Portugal, principalmente Espanha. Espanha se fuma muito mais do que aqui. Então, tá aí uma estatística, eu não vou entrar a fundo nela, fica como referência. Em relação a ponto positivo, infelizmente, eu não consigo achar um ponto positivo, eu consigo dar uma sugestão construtiva em que eu acho que as escolas e as próprias câmaras municipais, eu acho que isso é um trabalho que não é tanto a nível de governo federal, né? Se existir informação desde cedo que o tabaco não é uma coisa bonita e legal, é simplesmente um vício que te prejudica a saúde, eu acho que a solução para o tabaco é educação e informação desde cedo. A partir disso daí eu acho que você consegue construir novas gerações menos fumantes do que a atual. É minha opinião. Sexto lugar, essa vai dar o que falar. Estacionar em qualquer lugar. Ai, 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 vamos lá. Esse assunto eu sei que vai dar comentário, né? E eu já vou, de cara, eu vou pedir a colaboração dos nossos colegas portugueses que assistem o canal e comentem, porque eu sei que tem gente que assiste de vários pontos de Portugal, não só das grandes cidades, mas do interior também. Eu gostaria que vocês também comentassem sobre esse assunto, se isso acontece muito na cidade de vocês. Eu vou dizer para vocês aonde eu morei e aonde eu moro e o que eu vi, né, acontecer. Então, por exemplo, aqui na região do Porto, Maia e Vila do Conde, eu vi com bastante frequência, eu falo bastante frequência, assim, toda vez que eu saía eu via acontecer, tá? Principalmente nos horários mais pico. O pessoal precisa comprar alguma coisinha ou simplesmente às vezes vai pegar alguma coisa num café ou numa loja, eles param o carro na frente da loja, mesmo sendo um local proibido, eles param o carro lá. Às vezes é uma via estreita, então atrapalha bastante o trânsito. Eu já vi os absurdos da pessoa parar o carro. E isso eu vejo assim direto mesmo. Ou seja, você tem carros estacionados perpendicular e a pessoa estaciona atrás daqueles carros e sai do carro e vai tomar um café. Nossa, para na frente do café e vai tomar um café. E literalmente, quando alguém dá um grito lá, quem quer esse carro? Daí a pessoa vai lá e tira o carro, puxa um pouquinho para trás para o cara sair e ocupa a vaga dele. No começo eu vou falar para vocês assim, eu achava super bizarro isso. Eu vi isso acontecer em Vila do Conde, vi isso acontecer aqui na Maia, vi isso acontecer no Porto. No centro do Porto eu vejo acontecer menos, porque a polícia no centro do Porto multa. Eles catimbam mesmo. Agora, afastou dali um pouquinho, a polícia não faz nada. Então, mesmo em Vila do Conde, eu nunca vi alguém ser multado porque deixou o carro em cima da calçada um pouquinho. Tem uma farmácia numa ponte ali perto de Vila do Conde, que realmente não tem lugar para estacionar, e o pessoal sobe na calçada para tirar um pouco o carro da via, ou seja, eles invadem a calçada para liberar um pouquinho a via, para não causar tanto constrangimento na via, né? O problema é que eles invadem demais a calçada e quem está andando tem que dar a volta no carro pela via. Quer dizer, é um hábito, é uma cultura, eu não sei dizer, tá? Eu não estou nem julgando, né? É claro, é contra a lei, teoricamente, mas eu vejo isso acontecer muito aqui. E eu quero saber dos colegas portugueses se eles têm uma explicação para esse facto, né? Porque isso acontece. Porque as pessoas são prudentes no trânsito. Eu sempre elogiei os portugueses no vídeo passado, né? Sobre as 10 coisas que eu mais gosto aqui em Portugal. Eu fiz elogios sobre como os portugueses eles são prudentes no trânsito. Eu acho que dirigem muito bem. Mas no estacionar e parar o carro em lugares proibidos é uma coisa impressionante como eles realmente têm essa cultura, esse hábito. Ponto positivo sobre essa situação. O ponto positivo é que depois de algum tempo se acostuma. Então, se eu estou dirigindo e um cara decide
estacionar na minha frente ali, parar qualquer coisa, eu já estou acostumado, então eu já mantenho uma certa distância, dou uma seguradinha e no primeiro momento oportuno eu faço a minha ultrapassagem. O lado curioso disso é que as pessoas aqui não se aborrecem tanto quando acontece essa situação. As pessoas já estão acostumadas e provavelmente porque elas também fazem, então é normal, né? Outro ponto, assim, nas cidades do interior você não vê tanto isso. Você realmente vê que as pessoas, sei lá se elas têm mais espaço, andam mais a pé, mas você não vê tanta situação de estacionamento incorreto quando você vai para o interior. Para falar a verdade, quando eu vou para o interior eu vejo bem pouco esse tipo de transtorno. As pessoas costumam colocar seus veículos mais ou menos direitinho ali. Pessoal, antes da gente pular para o próximo tópico, eu quero dizer que o canal Turista Faminto não é um canal que fala somente de imigração, nós temos playlists de gastronomia, turismo e curiosidades. Se você ainda não viu, confere lá que tem vídeos de lugares sensacionais, dicas de passeio e turismo que são top. E também vou pedir agora para vocês, não são inscritos? Inscrevam-se, deem um like, ativem a notificação para novos vídeos. Compartilhem, ajudem o canal a crescer e a gente consegue fazer mais vídeos com mais frequência. Em quinto lugar, valor dos imóveis e valor dos aluguéis versus o salário mínimo. O que eu vou falar aqui não é nenhuma mentira, tá? Eu não estou entrando no mérito do valor do salário mínimo como um todo, comparando com outros países, não estou entrando nesse mérito, tá? E eu posso afirmar, em 2016, quando eu cheguei, eu estava pesquisando imóveis para alugar aqui. Um T2, você encontrava um T2 nas redondezas do Porto por 250, 300 euros, no máximo você encontraria um T2. Em bom estado, uma boa localização. Hoje, quase 2022, dificilmente você consegue esse mesmo T2 por menos de 500, 550, até 600 euros. Ou seja, você teve aí uma valorização, uma supervalorização no valor dos aluguéis na casa de 80% a 100%. E é bastante. Enquanto que o salário mínimo, ele arredondando aí, ele subiu, nesses 5 anos, ele subiu 25%. Então o salário mínimo não acompanhou a subida dos aluguéis. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito porque os aluguéis subiram, tá? É só para constatar que nesse ponto existiu uma perda grande. Eu não vou colocar um ponto positivo nisso, mas é uma sugestão para qualquer um, seja você imigrante, seja você português, seja você residente, tente comprar algum imóvel para sair do aluguel o quanto antes. Se você compra um imóvel, você normalmente vai pagar uma prestação que é menor do que um aluguel equivalente, tá? A prestação você está pagando boa parte dela para você mesmo. E no futuro você pode usar esse imóvel como moeda para comprar um novo imóvel melhor. Quanto antes você sair do aluguel, mais fácil fica a sua vida financeira. O único alerta que eu quero fazer é não pense então que eu cheguei em Portugal e caí de paraquedas aqui e vou comprar um imóvel para não pagar aluguel. Não funciona assim, tá? Os bancos eles vão exigir documentação. Posso dizer que é difícil para os portugueses e é mais difícil ainda para você que é imigrante. Você precisa pelo menos declarar ali 1 ano, 2 anos de IRS para você poder provar que você tem emprego, para você provar que você tem uma entrada de renda, para você provar que você paga seus impostos direitinho. A partir disso daí, você pode começar a pleitear algum tipo de financiamento imobiliário, né, um financiamento de habitação e tentar comprar a tua casa própria. A não ser que você chegue aqui com dinheiro. Né? Se você chegou aqui com dinheiro para pagar à vista, beleza, isso aí não tem crise, né? Mas é uma minoria que vai ter essa possibilidade. Então eu só queria fazer esse alerta em relação a isso para que você não ache então que é só chegar aqui e comprar um imóvel que vai ser fácil. Não, não vai. Estamos chegando! Em quarto lugar, demora do CEF. CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o que equivale à nossa Polícia Federal lá no Brasil. Então vamos colocar assim, a pessoa ela
vem para cá para estudar, vem para cá para trabalhar, vem para cá para empreender, e ela vai no consulado no Brasil e aplica para um visto D7, D2, visto de estudante, visto de trabalho, Tech Visa, o que for. Ganha um visto lá, que é um visto que vai no passaporte, e vem para cá. Chegou aqui, ela vai agendar no CEF uma entrevista que vai apresentar todos os documentos formalmente, e o CEF, depois dessa entrevista, vai lhe entregar ali o título de residência, se correr tudo bem. Né? Se estiver tudo certinho, daí, passado aí mais ou menos um mês, chega o título de residência para a pessoa. Essa primeira entrevista, que legalmente era para ser em 120 dias, ela está sendo agendada aí para 6 meses, 9 meses, está demorando bastante, e depois você ainda pode contar aí mais umas 3 a 4 semanas para receber teu título de residência. E você tem um outro caso, você tem aquele que o brasileiro que vem como turista, e aqui dentro ele consegue uma proposta de trabalho, ou ele consegue uma promessa de trabalho, e ele aplica para uma coisa chamada manifestação de interesse. Eu não vou dizer que é uma exceção na lei, porque já está tão comum que eu acho que deixou de ser uma exceção, já virou uma regra, mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo, tá? É um assunto para um outro vídeo, e se é certo, se é errado, não vamos discutir nesse vídeo, isso a gente discute num próximo vídeo, mas a questão é, você veio para cá como turista, conseguiu um trabalho, qualquer que seja. Você vai aplicar sua manifestação de interesse lá no site do CEF. Tá demorando pra caramba. Entre o CEF aceitar a sua manifestação de interesse, ler aquela manifestação de interesse e marcar a tal da entrevista para você apresentar todos os seus documentos, pode demorar mais de 2 anos. Tá? Atualmente eu vejo gente nos grupos que eu pertenço que já estão aí há quase 2 anos e ainda não tem a entrevista agendada. Então, tá bem demorado. Então, se você pensa em vir como turista, se prepare, porque você vai ficar numa situação bem complicada durante muito tempo. Então, essa é a realidade. Tá? Não é uma... Não tô colocando aqui um mar de flores, não. Essa é a realidade de hoje. Pode demorar. Você pode ser um sortudo do caramba e pode ser mais rápido, mas por regra está demorando bastante. Até você ter o seu título de residência entrando como turista, pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Tá? Vou colocar aí essa abrangência. Então você tem que esperar, não tem jeito. Enquanto você estiver ali, você não pode viajar para canto nenhum. Tá? E fica à mercê do teu trabalho, porque você dificilmente vai poder trocar de trabalho, você não pode ficar arriscando ficar sem emprego, porque se chega na data da entrevista você está sem emprego, você está lascado. Então tem uma série de complicações aí que eu estou falando aqui para vocês pensarem bem antes de vir para Portugal. Depois não adianta se arrepender. Não é tão facinho como o pessoal vende por aí não, tá? Para vir como turista. Ponto positivo. Tem um ponto positivo, sim senhor, tem um ponto positivo. Depois que você pega o teu primeiro título de residência, qual que é o lado bom? Tudo é eletrônico, tudo é via site. Depois que você ganha o teu primeiro título, a partir disso daí, você consegue fazer renovação automática pelo site. Você não precisa mais ir no CEF, a não ser que eles detectem alguma irregularidade, mas se tiver tudo direitinho, você faz a renovação pelo site, paga a taxinha e recebe seu cartão em casa em 3, 4 semanas. Depois de você ter o primeiro título de residência, a coisa ela funciona muito bem mesmo. Terceiro lugar, eucaliptos e incêndios florestais. Eu vejo grandes áreas, quando eu viajo aqui pelo norte de Portugal, uma grande quantidade de eucaliptos plantados. Não vou entrar no mérito do porquê que esses eucaliptos estão lá, por que eles foram plantados, para que eles servem, não vou entrar nesse mérito. Né? Eu só vou entrar no mérito de que poderia existir mais mata nativa aqui em Portugal, porque é uma mata nativa muito bonita, muito bonita. Quando você vai para o extremo norte, ali para a região de Cistelo, é uma beleza de viajar na região, porque lá tem muita mata nativa. Agora, quando você vai um pouquinho mais para baixo, você já começa a pegar áreas, muitos eucaliptos.
Não vou também dizer se são os eucaliptos ou não, mas aqui em Portugal ocorrem muitos incêndios florestais durante o verão. Claro que uma parte desses incêndios florestais ocorrem pelas altas temperaturas do interior do país. Uma parte desses incêndios florestais são incêndios florestais criminosos, tá? Eu vou pedir aí a colaboração também novamente dos nossos colegas portugueses que opinem sobre isso, deem sua opinião sobre o porquê de tantos incêndios florestais. Vamos discutir isso daí nos comentários, eu acho bem legal isso. O incêndio florestal que ocorreu no dia 17 de junho de 2017 em Pedrogão Grande, em que 64 pessoas morreram nesse incêndio florestal. Foi uma das maiores tragédias de Portugal e foi bem feio mesmo. E foi um ano que nós tivemos assim muitos incêndios florestais, mas muitos incêndios florestais mesmo. Tanto que até teve uma imagem bem famosa na internet que foi tirada da estação espacial mostrando Portugal, literalmente Portugal em chamas, né? Tinha uma nuvem saindo de Portugal. E eu lembro muito bem nesse ano a qualidade do ar. Eu morava em Vila do Conde, quer dizer, no litoral, e estava relativamente bem longe dos incêndios, e mesmo assim o céu ele era um tom cinza e a gente sentia o cheiro de fumaça no ar. Então a qualidade do ar ficou bem ruim, dava, tipo, realmente Portugal estava em chamas. Ponto positivo. Eu vou citar que o ponto positivo é que nos últimos 2 anos nós felizmente não tivemos nenhum grande incêndio. Não lembro de nada que tenha sido noticiado. Sempre tem incêndios aqui e ali, é bom ficar antenado nisso. Mas o lado bom é que nesses últimos 2 anos, pelo que eu lembro, a gente não teve nenhum super incêndio. Eu acho que foi tudo relativamente controlado. Vamos lá! Segundo lugar. Falta de civismo de uma minoria. Eu sei que vai dar pano para manga esse assunto, né? Mas então vamos começar dizendo assim, eu não estou apontando o dedo para português, para cigano, para brasileiro, para indiano, para chinês, para francês, para turista, para imigrante, não estou apontando o dedo para ninguém, vou falar de uma forma genérica porque eu acho que abrange todo mundo que está aqui. Levantei 3 assuntos: jogar lixo no chão, jogar bituca de cigarro no chão e cuspir no chão. Também quero dizer que essas coisas que eu citei aqui, eu também vi acontecer em Espanha, França e Alemanha. Ou seja, não é um problema específico de Portugal. Então eu não estou dizendo que Portugal tem uma minoria porca e os outros países não têm. Não, isso daí acontece em tudo que é lugar, infelizmente. Qual que é o problema? Jogar lixo no chão. Porra, meu, custa jogar o lixo no lixo? Tão difícil assim? Eu vejo gente, às vezes, está andando na rua, está abrindo um doce, alguma coisa, e solta o lixo no ar, sabe? E, pô, enfia no bolso o lixo, depois joga numa lixeira, sabe? Pô, é tão simples, sabe? É civismo, é ser educado, é muito simples de resolver o problema, sabe? E é uma minoria que estraga. Porque você não vê uma quantidade absurda de lixo aqui em Portugal. Portugal é muito limpinha. Esse é um ponto positivo que eu vou falar. Mas Portugal é muito limpinha. Só que às vezes você vê lixo. E esse lixo é uma minoria que joga. Dá nos nervos, sabe? É vontade de bater mesmo. E às vezes você está nas estradas, putz, vê alguém jogando lixo para fora do carro. Que raiva que dá. Eu fico com ódio de eu não estar filmando ali na hora para poder entregar para a polícia. Parece que existe multa para jogar lixo no chão, existe multa para jogar de quem joga bituca de cigarro no chão. Ou seja, existe uma série de multas, mas que eu acho que na prática acabam não sendo aplicadas. Jogar bituca de cigarro no chão. Segundo ponto. Custa apagar o cigarro e jogar num lugar próprio? Ah, mas eu estava na rua e não tinha onde jogar. Meu, então pare para fumar num lugar que tem um apagador de cigarro ali para você jogar o teu cigarro. Apaga teu cigarro com o pé, pega aquilo lá e joga no lixo. Já que você fuma, então jogue o seu lixo no lixo, jogue a sua bituca no lugar certo. É desagradável, né? E você está andando de carro fumando e joga a bituca pela sua janela e isso às vezes pode provocar um incêndio florestal. Cuspir no chão. Coisa mais porca do que cuspir no chão. Normalmente é o pessoal que fuma, que tem pigarro, e eu vou te falar que 100% das vezes que eu vi isso acontecer foram homens.
são coisas que me deixam bem fulo. E não precisava acontecer, né? E é uma minoria, é uma minoria. Ponto positivo disso tudo. O ponto positivo é que é uma minoria. É combatível, eu acho que vale a pena a polícia, as autoridades realmente exercerem o poder da lei e multarem as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu acho que vale a pena a própria população se indignar e chamar a atenção em público dessas pessoas quando eles veem esse tipo de coisa acontecendo. Tipo, não fingir que não viu. Pegar e... Ó, meu senhor, o senhor deixou seu lixo aqui atrás, isso aqui é seu, jogue no lixo. Sabe? Pegar e apontar o dedo mesmo. Eu acho que se a gente coíbe esse tipo de atitude, a gente consegue fazer com que essas pessoas pelo menos tenham vergonha, porque elas vão ser chamadas a atenção em público e parem de fazer esse tipo de coisa. Portugal, o outro lado positivo, Portugal é um país extremamente limpinho. Tá? Você vê as cidades bem organizadas, muito limpas. As cidades do interior normalmente são um brinco. Os grandes centros, as cidades grandes, claro, têm alguns problemas. As câmaras municipais trabalham rápido e o sistema de limpeza é bem eficiente. Eu acho que a gente só tem que combater mais essa minoria que é a porquinha. Rufem os tambores novamente, agora com muita força. Em primeiro lugar, distância e saudade. Eu posso até mostrar para vocês, eu quase não escrevi nada nesse ponto. A maioria das pessoas... agora eu vou falar do imigrante, né? Eu não vou falar do português, porque ele normalmente está com a família aqui perto ou está com a família na Europa. Mas se você é português e você tem um familiar que mora num país distante, provavelmente você sente isso, né? É o caminho inverso, mas você acaba sentindo isso. E para nós imigrantes, eu acho que é uma das coisas que mais pesa. Eu posso falar em nome dos brasileiros, e eu já disse isso em algum vídeo atrás aí, a saudade dos que estão lá no Brasil, daqueles que ficaram, do resto da família que ficou, é um dos pontos que mais derruba os brasileiros aqui. É o que muitos brasileiros que já estão integrados deixam Portugal simplesmente porque não aguentam ficar longe do pessoal. Às vezes é uma filha que ficou no Brasil e ela teve filhos, né? E essas pessoas são avós, e estão com os netos e não querem ficar longe dos netos, então eles acabam às vezes voltando. Eu já escutei histórias diversas aí, bem emocionantes mesmo, e de pessoas que estavam totalmente bem de vida aqui e acabam voltando. Não é que eu não consiga pensar num lado positivo. O lado positivo é que a gente está morando em Portugal. E Portugal é um país super acolhedor, super bonito, super fantástico de se viver. Você tem uma qualidade de vida enorme aqui. O lado positivo é esse, né? O lado positivo é que quem está aqui tem uma qualidade de vida muito boa, né? E o lado ruim é que da mesma forma você pensa que quem está lá não tem. É complicado, né? Eu não vou dizer que é a coisa que eu menos gosto em Portugal. Está em primeiro lugar, mas eu acho que é a coisa que mais pega, né? Aquele sentimento que às vezes nos deixa para baixo, às vezes nos deixa depressivo, porque a gente fica com muita saudade dos outros. Eu acho que é o maior problema que o imigrante tem quando ele vem para cá. No começo não, mas depois de uns meses ou depois do primeiro ano, isso daí pega bastante, né? E se você não consegue viajar com frequência para visitar os seus, ou eles vêm para cá para te visitar, isso pode ser um problema. Esse gerenciamento de saudade é bem complicado. Então essa aqui é a minha lista das 10 coisas que eu menos gosto em Portugal, não necessariamente menos gosto, né? Se você assistir o vídeo inteiro, você vai perceber que tem coisas que são mais sugestões que poderiam ser melhores, não é necessariamente uma coisa que não tenha solução, mas são coisinhas que às vezes poderiam ser melhor, porque do resto eu não consigo reclamar de mais nada. Aliás, eu não estou reclamando, eu só estou apontando coisas que eu vi. Espero que eu tenha sido claro no que eu falei. Vou pedir para vocês que não pressuponham coisas que eu não falei, simplesmente me perguntem nos comentários o que você quis dizer com isso. Se você não entendeu direito, eu explico, tá? É melhor do que me tacar pedra já de cara. Mas eu acho que eu consegui ser claro o suficiente para que não tenha gerado dupla interpretação, tá?
E apesar de ser o vídeo das 10 coisas que eu menos gosto em Portugal, eu vou deixar vocês com imagens do que eu gosto muito daqui. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.